Uma boa noite especial para todos que entraram aí depois, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência então ao Livro dos Espíritos, de acordo com os comentários da coleção Filosofia Espírita de Miramês. E eu quero convidar vocês a abrir o Livro dos Espíritos lá no capítulo 3, Retorno da vida corporal à vida espiritual, lá na questão 160, que é onde nós vamos partir hoje o estudo. Então vamos lá, 160. Kardec, então, pessoal, para quem está entrando aí, rapidinho antes de começar, nós estamos aqui no subtópico separação da alma e do corpo. Então, o tema aqui mais focadamente é a separação da alma e do corpo. E aí nós vamos concluir esse subitem hoje, que vai até a questão 162. E aí, no mês que vem, quando a gente retornar o estudo do Livro dos Espíritos, nós já vamos passar então para o próximo subtítulo, que é a perturbação espiritual logo após a separação do corpo e do espírito, né? Após o desencarne em si. E aí nós vamos aprofundar nas questões 163 até a 165. Então, hoje ainda a gente está nesse tema separação da alma e do corpo. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí e quiser acompanhar, vamos lá então, 160. Kardec então pergunta aos espíritos: o espírito reencontra imediatamente os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Isso é uma coisa que a gente pensa, que a gente tem certa curiosidade, né? E realmente a gente pensa sobre isso às vezes. A gente acha, será que nós vamos encontrar os nossos familiares, os nossos amigos, quem a gente tem mais afinidade? Olha o que os espíritos responderam a Kardec então. Isso depende. Aliás, desculpe, voltando aqui, eu li a 159. Então, na 160, sim, conforme sua afeição mútua. Muitas vezes, eles vêm recebê-lo na sua volta ao mundo dos espíritos, ajudando-o a desligar-se das amarras da matéria. Também ocorre com frequência de reencontrar os que tinha perdido de vista durante sua vida na Terra. Ele vê os que são errantes, quer dizer, aqueles que estão ainda no estado de erraticidade, os que estão encarnados vai visitar. Então, olha a mudança aí que acontece então após o desencarne. Então, pessoal, quando eu li essa pergunta, esse questionamento, eu me lembrei das psicografias, né, que a gente lê, né, que a gente acompanha. Às vezes a casa espírita que a gente trabalha pode ter esse trabalho de psicografia, ou então tantos e tantos exemplos que a gente conhece aí do próprio Chico Xavier, né? Onde os espíritos relatam aí como foram realmente o seu despertar no plano espiritual, e geralmente eles contam quem esteve ali com eles naquele primeiro momento. Então há relatos de pessoas que despertaram e viram os avós, viram pessoas ali próximas que tinham realmente essa afinidade. Eu acho importante a gente lembrar essa resposta, né? A afeição mútua. Eu já vi gente preocupada, olha só que interessante. Eu já vi gente preocupada de achar que depois que desencarnar vai dar de cara com alguém que não gosta, com alguém que tem algum problema. Enfim, pessoas que têm esse tipo de preocupação. Então, olha essa resposta dos espíritos. Eles encontram quem conheceu na Terra, mas conforme sua afeição mútua. Isso dá um pouco de conforto pra gente também, né? A gente vê que, possivelmente, né? Claro que a gente tem que lembrar aqui que não é uma fórmula matemática, né? 2 mais 2 são 4, então vai acontecer com todo mundo do mesmo jeito, não é assim. Mas a gente espera, né, que realmente a gente encontre os nossos afetos, reencontre os nossos afetos quando a gente despertar no plano espiritual.
E eu me lembrei então dessas psicografias, a maioria de vocês já deve ter lido alguma, já deve ter tido contato com alguma. O primeiro livro de psicografia que eu li, eu até me lembrei dele, é aquele livro que se chama Somos Seis, que é um livro do Chico Xavier, né? Ele psicografou mensagem de jovens que desencarnaram muito jovens, né? E aí esses jovens relatam como foi o desencarne, e muitos ali relatam quem que eles encontraram, quem que estiveram com eles ali no momento do despertar, né? Que eles despertaram e perceberam que realmente já haviam feito a passagem. E aí geralmente tem alguém ali próximo que tem algum laço com essa pessoa, com esse espírito, para que possa auxiliá-la. É isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. No próprio comentário de Miramês vai ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais e a refletir sobre essas possibilidades também. Então, voltando lá, vamos entrar no comentário de Miramês. Para quem tiver a coleção aí, pessoal, Filosofia Espírita, volume 4, nós já estamos, que é essa capa, né? Lá na página 131, capítulo 7, Revendo Entes Queridos. Então, Miramês vai ajudar a gente a entender um pouquinho como funciona isso. É bem interessante porque ele vai também trazer alguns exemplos, enfim, vai ajudar a gente a compreender melhor o que é esse reencontro, o que é essa afeição mútua que nós vamos encontrar e como que isso pode acontecer também, né? Então, olha só, para quem estiver seguindo o livro ou então pelo site, né, o livro dos espíritos comentado.com, lá no comecinho ele já começa dizendo o seguinte: a alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra o que lhes foram caros na terra, bem como os que a guiaram nos roteiros espirituais. Pessoal, quem que é esses a quem guiaram nos roteiros espirituais? Quem vocês acham que venham a ser? Obrigado, a Erika colocou aí para mim o endereço, muito obrigado. Para quem ainda não conhece esse site, fica aí disponível, vocês podem acessar diretamente a questão que a gente está estudando aqui nas lives. Então, voltando aqui, quando eu li essa parte, né? Bem como os que a guiaram nos roteiros espirituais. Pessoal, vocês já pararam para pensar? Nós já comentamos algumas vezes aqui na live. Se a gente se lembrar, olha só, a Gisele colocou guias espirituais, então é bem por aí, né? Nossos guias espirituais, nossos mentores, nosso anjo guardião, a equipe espiritual, né? Os nossos afetos espirituais que a gente não se recorda agora neste momento, mas que estão lá no plano espiritual, aguardando o nosso retorno, torcendo por nós, né? Vibrando para que a gente possa vencer essa experiência terrena. Então, não só, né, essas pessoas que nós compartilhamos a nossa passagem terrena, mas também outros afetos que a gente não se recorda agora, pelo próprio véu do esquecimento. Então, quando ele fala guiaram nos roteiros espirituais, eu me lembrei dos mentores, né? Desses espíritos que se dedicam a nos acompanhar durante uma encarnação. Nosso anjo protetor, como a gente quiser chamar, né? Então, o nome aí pouco importa nesse momento. Mas aqueles que nos guiaram, pode ser esse anjo guardião, pode ser o nosso mentor, pode ser um familiar que está lá com a gente, que está lá acompanhando a nossa passagem, e aí ele também envia para nós bons fluidos, bons pensamentos, preces. Então, da mesma forma que nós enviamos preces para os que partiram, os que estão no plano espiritual também enviam preces a nós, pedem a Deus para que a gente tenha força, resignação, esperança para vencer as experiências que nós precisamos vencer, né? E aí ele vai seguindo aqui. Mas nem sempre isso acontece. Olha o mas, né? Sempre tem um mas. Pra gente não achar que é sempre uma receita, né? Sempre vai acontecer com todos da mesma forma. Então ele vai considerar aqui. Mas nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual.
Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada, aliviando o seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. Pessoal, isso aqui é tão importante porque a gente, de uma maneira às vezes até simples, a gente acha que, se eu desencarnar agora, vai ser bom porque eu vou encontrar com as... A gente não sabe como vai ser isso. Então, por isso que essa orientação aqui ela é muito importante. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada. Então, a gente está aqui para se aperfeiçoar. A gente não está aqui para passear, né? A gente não está aqui a passeio. A gente veio para se aperfeiçoar. A gente precisa se lembrar disso. E aí ele fala, aliviando o seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os teus parentes e amigos no limiar do túmulo. Então, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai se espiritualizando, a gente vai tomando conhecimento, vai tendo oportunidades. Todos nós temos oportunidades de renovação, mas quando a gente para, reflete, aprende com aquilo, avança, realmente fica mais próximo, fica mais viável, fica mais possível, né, melhor a palavra, esse reencontro aqui, né, com os parentes e os amigos. Amigos aqui a gente pode citar, né, aqueles não somente familiares de sangue aqui terreno, né, mas a nossa família espiritual, que aí vai independer se é familiar de sangue, nessa encarnação, enfim, né. Então é a nossa família espiritual. Aqueles que nós realmente estamos ligados, interligados por laços de afeto, laços de afeição, por laços de amor. É esses que nós estamos ligados, né? E aí ele segue aqui. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e lhe dar assistência. E aí eu me lembrei, quando eu li essa parte, eu me lembrei daquela cena da novela Viagem, que para mim é uma das cenas mais bonitas de todas as novelas aí até hoje, que é aquela cena onde, claro, né, a gente tem que considerar que aquilo ali é uma novela, né, tem toda uma forma de se mostrar. Mas aquela cena de quando a Dona Maroca desencarna e ela tá chegando ali na colônia espiritual, e a hora que a Diná a vê de longe, né? A filha vê a mãe chegando. Olha que momento emocionante aquele momento. Para mim, pessoal, é uma das cenas assim mais épicas da teledramaturgia. Eu gosto muito porque é uma cena que realmente mostra esse momento que a gente está ali chegando e a gente encontra. Claro que isso vai variar em várias situações. Às vezes, se o espírito estiver em um hospital, em um abrigo, né, se recuperando, às vezes dependendo da forma como foi o desencarne, isso vai acontecer de inúmeras maneiras, mas ela desencarnou e já foi levada ali para a colônia. Então é um exemplo, né, do que pode acontecer. E aí ali ela tem o merecimento de já chegar e encontrar com a filha. Por outro lado, será que a Diná, quem assistiu a novela aí, será que a Diná teria condições de acompanhar o momento do desencarne da mãe? Que é o que ele está falando aqui. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e lhe dar assistência. Então, às vezes eles não estão preparados para isso. E aí, passa-se um tempo, eles... quando passar um pouco esse tempo, quando eles se prepararem, aí acontece esse reencontro um pouco depois, um tempo depois. Às vezes o espírito precisa de um tempo para se recobrar, né, para despertar, para entender o que aconteceu. E aí, assim que é possível, né, alguém que já esteja ali ligado àquela pessoa, esteja em melhores condições. Às vezes não é nem o pai ou a mãe, às vezes é um avô, um tio, enfim, né, alguém ali que seja próximo e que esteja em melhores condições para dar assistência para esse espírito que está chegando. Então é interessante a gente pensar nisso também, porque às vezes a gente pensa, nossa, quando eu desencarnar eu quero encontrar com fulano, eu quero que fulano mas a gente não sabe a situação que esse espírito se encontra.
Então, a gente, claro, mantém aquela boa vibração, aquele bom pensamento, a gente mantém o hábito da prece para os que já estão, né, no plano espiritual, para que eles possam também, né, se restabelecer, estarem bem. No momento que a gente desencarnar, eles estarão também mais preparados, em melhores condições para nos receberem também, né? E aí, seguindo aqui, ele pondera, tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver. O que é esse relativo, né? Então, voltando, não é uma receita, né? Não é algo que vai acontecer com todos. Então, é sempre bom a gente ponderar. Quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnaram estão bem em consciência, olha só, a outra possibilidade, né? Eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda a alegria com a evolução da própria vida. Imagine, a gente está bem, passa ali pelo processo de desencarnação, aquela perturbação ali acontece de uma forma mais rápida, e aqueles a quem nós estamos ligados estão realmente numa posição boa, estão equilibrados, estão ali já de uma forma bem readaptados, então esse reencontro acontece de uma forma mais rápida, né? E é bem como ele fala aqui, uma festa de luz, alguém que chega. Por isso que eu dei esse exemplo da cena da novela, porque na hora que ela vê a mãe, ela corre, né? A Diná corre e dá aquele abraço, mãe, você tá aqui. E a mãe assim meio sem entender, né? Nossa, minha filha. E aí ela solta uma expressão até engraçada, né? Porque ela pergunta se ali ela poderia fazer tricô. Quem assistiu lembra dessa fala dela, né? E aí a Diná, sim, mãe, que você pode, enche ela de beijo, de abraço, é uma cena muito emocionante. Então, quando o espírito que parte, o espírito que já está lá, readaptado, bem equilibrado, esse encontro acontece, né, como essa festa de luz, como um parente que chega, alguém que chega na casa da gente, aquela alegria, né, é essa imagem assim que eu tento visualizar quando eu penso sobre esse assunto, sobre esse tema. É interessante a gente pensar que existe essa possibilidade, a gente não sabe como vai acontecer, como nós estaremos, como os nossos entes estão, mas essa possibilidade do reencontro, é o que ele vai falar mais à frente aqui, realmente nutre muito a nossa esperança, né? Nutre muito a nossa fé, nos dá forças para que a gente possa seguir adiante. E aí, pessoal, ele vai fazer ele vai falar sobre Jesus aqui no segundo parágrafo, que eu achei muito interessante. Olha só o que ele vai dizer. Procuremos, pois, conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho por onde encontramos as maiores alegrias da vida. Ele é a porta por onde nunca erramos as diretrizes que nos levam à paz. Ele é a verdade que sempre nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnios. Então, olha esse final, né? Ele é a verdade que nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnio. Então, verdade que sempre nos liberta. Eu lembro dessa frase, né? Que eu tenho até um adesivo aqui próximo a mim, bem antigo. Jesus é aquele que salva, cura e liberta. Então é isso que ele está dizendo aqui também, né? A verdade, ele é a verdade que sempre vai nos libertar da nossa ignorância. Nós somos seres ignorantes ainda. Ah, Edu, mas eu acho que eu não sou, não. Mas, pessoal, vamos olhar com mais humildade, né? Vamos pensar que tem muita coisa ainda que a gente não sabe, que a gente não conhece. A gente tem que buscar esses conhecimentos com humildade. Pouco a pouco ele vai vindo, ele vai chegando, a gente vai se nutrindo, a gente vai aprendendo. A doutrina espírita é um manancial de conhecimento, de informações muito relevantes para a nossa caminhada terrena. Então vamos nos lembrar disso sempre que a gente
achar que a gente sabe, que a gente, né? Vamos nos lembrar disso. Jesus é a verdade que sempre nos liberta da ignorância. Então vamos nos agarrar a essa verdade, vamos procurar vivenciar essa verdade que a gente aprende. Aí sim nós vamos pouco a pouco nos libertando dessa ignorância que nós ainda temos. Mas como nós sabemos, é um processo aí gradual. A cada encarnação nós vamos realmente tomando forma dessa verdade e abandonando pouco a pouco a ignorância que ainda prevalece nos nossos corações, né? E aí ele segue aqui: podemos rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos. Dos mais elevados, recebemos a ajuda para nos fortalecer. Olha que bonito, dos mais elevados, quer dizer, aqueles que já estão ali, já estão readaptados, às vezes até já estão exercendo alguma função, algum trabalho de assistência. Dos mais elevados, recebemos a ajuda para nos fortalecer. Aos mais infortunados, prestamos auxílio, mesmo que eles não nos vejam. Então, pessoal, tem um caso que eu conheço que aconteceu isso. Era um casal, né? Um deles desencarnou primeiro, e aí ficou um tempo em, como eu posso dizer, em recuperação. Porque estava bastante debilitado, muito doente, e ficou um tempo. E aí, poucos meses depois, a esposa desencarnou. E a esposa era espírita, ou pelo menos detinha o conhecimento espírita, acreditava nos ensinamentos que a doutrina espírita nos mostra. E ela desencarnou, mesmo ela desencarnando depois, ela pôde assistir o seu marido, o seu ente querido que havia desencarnado antes. Quer dizer, às vezes a gente pensa assim, um desencarna agora, então quando eu desencarnar, aquela pessoa vai, às vezes a gente não sabe. Às vezes aquela pessoa não vai estar ainda em condições, é isso que eles estão alertando a gente aqui. E pode ser que esteja em condições e venham nos ajudar, venham nos fortalecer para a gente poder entender o que aconteceu, para a gente se readaptar, né? E agora, se acontece o contrário, também acontece, né? Desse espírito que chega depois ajudar aquele que desencarnou primeiro. Então tem esses casos também que podem acontecer. E aí, seguindo aqui, lá no penúltimo parágrafo, olha só o que Miramês vai ajudar a gente a compreender. Olha só. No plano do espírito, as defesas são as mesmas. Somente recebemos o que merecemos. A justiça rege o universo, sustentando a paz em todos os ângulos. As criaturas recebem, do amor do Criador, a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro, né? Isso que a gente falou da esperança, da gente olhar para o futuro, rumar ao futuro, perceber um horizonte. Então, isso que ele fala também sobre a misericórdia, né, que alivia os nossos sofrimentos, pessoal, é bem verdade, né? As criaturas recebem do amor do Criador a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, nos dotando-os de esperança rumo ao futuro, né? Nos dando força para a gente seguir adiante. A gente sabe que a vida segue. Por mais que às vezes a gente tenha uma encarnação que a gente possa achar, foi desperdiçada, eu não fiz o que estava planejado, mas não, Deus vai sempre, através da sua misericórdia, nos acolher e futuramente, oportunamente, nos dar uma outra oportunidade. Aí que está a misericórdia de Deus, quando a gente pensa nesse futuro que ele fala aqui, dotando-os de esperança rumo ao futuro, que é a própria reencarnação em si, né? Se a gente pensar, a reencarnação é uma forma de misericórdia de Deus para conosco. Nós, enquanto espíritos errantes, temos a oportunidade de retificar os nossos passos, temos a oportunidade de reforçar o que nós já aprendemos, temos a oportunidade de seguir à frente, superando os nossos erros,
tantas situações tristes do passado que nós protagonizamos, né? Deus nos dá essa oportunidade de retificação. Então, quando eu li aqui essa parte dotando-os de esperança rumo ao futuro, eu me lembrei da reencarnação. Porque erramos, mas Deus, no momento devido, no momento que Ele acha propício, Ele nos dá mais uma oportunidade, nos dá mais uma chance. E aí eu vejo como essa esperança rumo ao futuro. Então, por mais que a gente tenha errado todas as nossas vidas anteriores, nós estamos encarnados neste momento para que a gente possa avançar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa melhorar. E aí que faz sentido isso que ele está dizendo aqui, de que as criaturas recebem do amor do Criador essa misericórdia que vai aliviar os nossos sofrimentos e nos dá a oportunidade de seguir em frente. Então, olha o quanto é bonito isso, o quanto é importante a gente se atentar para isso, né? E aí ele segue aqui. A nossa alegria é grandiosa ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado os nossos entes queridos nos esperando com ansiedade, para nos transmitir as lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Então, pessoal, às vezes eu me pego pensando sobre esses reencontros. Todo aquele que desencarna, né? Aquele familiar, aquele amigo, eu imagino como deve ser esse reencontro. Será que vai reencontrar com o pai, com a mãe, com o esposo ou com a esposa, alguém próximo ali que realmente nutria uma afeição verdadeira, afeição mútua, né? Melhor dizendo, como Miramês coloca aqui no comecinho e como os espíritos também responderam a Kardec. Essa afeição mútua. Então, é uma alegria, assim, sem tamanho, né? Imagina a gente desencarnar e reencontrar essas pessoas, esses espíritos que estão lá nos aguardando, né? No momento certo, esse reencontro vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos ligados por esses laços de afeto e esses laços de amor. Por mais, pessoal, que doa, né? Dói muito na gente. É uma dor tão forte, né? É uma dor até física, né? Muitos até... parece que já tem até um nome. Se eu não estiver enganado, eu já vi falar sobre o nome de síndrome do coração partido, que é quando alguém vivencia um luto. Então é uma dor física, dói muito na gente. E acho que a gente buscar o conhecimento espiritual nos dá um subsídio, nos dá um alívio, nos dá um conforto, né? Nos dá uma consolação da gente saber que aquela pessoa que partiu, ela não deixou de existir, ela existe ainda. Ela passou por uma outra dimensão da vida. E nós vamos, futuramente, nós também vamos atravessar essa outra dimensão. Nós vamos retornar ao plano espiritual e aí vamos ter condições, então, de nos reencontrarmos, se esses laços de afeição forem mútuos. Então, como é bom a gente saber disso, a gente pensar nisso. E aí a gente imagina essa alegria que ele fala aqui, né, grandiosa, ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado esses entes que estão nos esperando para nos contar, para nos transmitir o que eles já aprenderam, para nos ajudar na readaptação ao plano espiritual, muitas vezes. É aquela história que a gente sempre comenta, né? Daqui a gente chora, a gente sente falta, a gente fica desolado, né? Mas lá, no plano espiritual, no reencontro, lá é lágrimas de alegria, de receber aquele que está chegando, né? Então, é esses dois lados aí, pra gente contrabalancear. A gente chora aqui e os que estão lá estão recebendo aquele que está chegando, estão alegres, estão felizes. E aí ele continua aqui. Esse aconchego nos dá mais vida e faz crescer sobremodo a esperança, de sorte que as promessas crescem para o futuro. Por reconhecermos que a morte não existe,
que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. A doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Essa escola muito ajuda a alma na transição da Terra para o mundo dos espíritos. Então, pessoal, eu quero frisar esse finalzinho aqui. A doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Quer dizer, o que é um coadjuvante? Porque no fundo depende da gente. Por mais que a gente tenha nas mãos os livros, os ensinamentos, a oportunidade de vivenciar a doutrina na casa espírita, não é só isso, porque depende de nós, depende da gente. Depende de como nós vamos aperfeiçoar o que nós precisamos aperfeiçoar. Então, por isso que ele fala, a doutrina dos espíritos é um coadjuvante dessa felicidade da gente desencarnar e ter essa consciência e já reencontrar os nossos espíritos familiares, né? Nossos amigos, os nossos entes. Essa escola muito ajuda a alma na transição da Terra para o mundo dos espíritos. Então, olha só, eu acho interessante ele falar muito ajuda a alma na transição da Terra para o mundo dos espíritos. Muito ajuda, então ela não é totalmente definidora. Ah, porque eu sou espírita, então tô livre, tô bem, eu já sei que eu vou desencarnar mesmo, e aí vai ser legal, chegando lá, continua. Não é assim, né, pessoal? Então, é uma escola que muito nos ajuda, mas está nas nossas mãos fazer com que tudo isso que a gente estuda, que a gente lê, que a gente aprende, que a gente reflete, que a gente pensa, realmente promova em nós uma verdadeira mudança para que a gente possa, então, aproveitar isso como um conhecimento para o nosso espírito, que é eterno. Então nós não vamos perder isso. Na nossa próxima encarnação, a gente vai somar esse conhecimento. A gente vai avançar com esse conhecimento. Então, por isso que ele fala, a doutrina é um coadjuvante dessa felicidade. Então não basta, eu sou espírita, eu dou passe, eu vou no centro, eu psicografo, eu faço campanha. Não é só isso, pessoal. A doutrina é um coadjuvante, ela vai nos ajudar, ela vai nos dar as bases do Cristo para que a gente possa se subsidiar em tudo que a gente fizer na vida. E a partir desse crescimento, dessa evolução, desse aperfeiçoamento que nós viemos viver na matéria, aí sim nós vamos então entender essa escola que é a doutrina como uma grande ajuda na nossa transição da Terra para o plano espiritual. Agora, uma ressalva que é importante também, eu não sei se vocês já viram alguns relatos de espíritas, né, às vezes até dirigentes de casas espíritas, presidentes de casas espíritas, ou seja, que passam uma vida inteira ali, né, estudando, se dedicando, desenvolvendo um trabalho para o bem, e na hora que eles retornam ao plano espiritual, às vezes eles acham que, né, nossa, eu fui espírita. Às vezes até ele está bem consciente, às vezes ele até entende a situação, nossa, tá, desencarnei e tal, tô aqui, mas ele pode achar que por ser espírita ele tem um crédito a mais, ou então tem uma vantagem a mais. Não. Porque o que vai contar, pessoal, é realmente o que a gente plantou, o que a gente vivenciou. Então, a pessoa pode não ser espírita, mas viver a caridade ali, todos os dias, sem nunca nem falar o nome caridade, sem nem saber que é caridade. E aí? Como é que vai ser esse retorno dela para o plano espiritual? Às vezes aquele espírita que se coloca, que se porta cheio de coisas, né? Cheio de... E aí? Então não é algo superficial, é algo realmente profundo. É as virtudes do Cristo lá no fundo da gente, que se a gente conseguir minimamente despertar e desenvolver, nós já vamos retornar melhores do que quando a gente veio. De quando a gente veio para essa experiência terrena. Então é um ponto interessante para a gente analisar. Entender a doutrina, não como esse, sou espírita, então já tenho meu lugar lá garantido, né? Tenho certeza que quando eu desencarnar eu vou ver os mentores. Não é bem assim.
Então a doutrina é um coadjuvante dessa felicidade, ela nos ajuda, ela nos abre os olhos, ela nos ensina. O Evangelho nos lembra das lições morais do Cristo. O Livro dos Espíritos que nós estamos estudando nos dá toda essa visão, né, completa do mundo que a gente está, né, todos esses conhecimentos que são tão importantes. E aí a gente vai crescendo com esse conhecimento, a gente vai pouco a pouco ali agregando isso ao nosso espírito, que nós sabemos que é imortal, né? Nós vamos levar esse conhecimento com a gente. Então a doutrina, ela nos ajuda nessa felicidade de retornar de uma forma menos perturbada possível, se é que eu posso dizer assim, e claro, vivenciar essa transição da Terra para o plano espiritual de uma forma mais harmônica possível, mais equilibrada possível dentro do nosso universo íntimo e pessoal, né? Então é algo para a gente pensar, para a gente não usar o nome da doutrina espírita como essa bandeira que vai me salvar. Não, ela é um coadjuvante. O Cristo permitiu que o Consolador viesse para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos lembrar da importância da renovação moral, para nos lembrar da humildade, para nos lembrar do perdão, que às vezes é tão difícil a gente oferecer o perdão. E se a gente desencarnasse hoje sem oferecer o perdão que a gente está precisando oferecer? Como é que vai ser? A gente vai ter essa alegria de reencontrar os seres que nós amamos? Será? Ou a gente vai demorar um pouco? A gente vai levar um tempinho ainda para a gente harmonizar aí, para a gente poder então conseguir? Então são pontos importantes para a gente pensar, né? E aí ele vai finalizar o capítulo aqui dizendo o seguinte: não percas tempo, meu irmão, procura melhorar, melhorando-te por dentro, corrigindo faltas e aprimorando ideias, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum, para que no momento da mudança da Terra para o plano espiritual, olha só, sejas iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram e que estão em condições de festejar sua chegada. Olha que bonito isso. Procura melhorar, melhorando-te por dentro, corrigindo faltas e aprimorando ideias, iluminando sentimentos e trabalhando no bem comum. Iluminando sentimentos, trabalhando no bem comum. O que é isso? Iluminando sentimentos. Trabalhando as nossas emoções, né? A nossa renovação íntima mesmo, a nossa renovação moral. E trabalhando no bem comum, a caridade. Para que no momento da mudança da Terra para o mundo espiritual, sejas iluminado e possas encontrar todos os companheiros que já regressaram e que já estão em condições de nos receber no plano maior da vida. Então, pessoal, vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso. Vamos nos lembrar daqueles que partiram, que já partiram, de uma forma amorosa, de uma forma equilibrada, de uma forma a fortalecê-los lá. Para que a hora que a gente retornar, a gente tenha a alegria e a felicidade de reencontrá-los o mais brevemente possível, né? Vou dar uma olhada nos comentários para a gente poder avançar para 161. A Kátia colocou para nós aqui: temos que ter humildade sempre. Verdade, né? A gente tem que se lembrar que a doutrina nos ajuda, através dos ensinamentos de Jesus, a exercer a humildade, a caridade, o perdão, todas as virtudes que o Cristo veio nos ensinar, né? Tati colocou para nós aqui: esse espírita precisa evoluir mais, esse tipo de pensamento é meio equivocado. Então, quando a gente estava falando sobre aquele que acha que, né, que já é espírita, então o dele já está garantido. Não é bem assim, né, pessoal? A gente vê aí pessoas que até presidiram centros espíritas, dirigentes espíritas, 30, 40, 50 anos, mas na hora que chegam no plano espiritual, chegam, né, infelizmente, numa situação muito debilitada. A Ruth Moura colocou para nós aqui: tem que ter bônus.
né? Então, a Kátia colocou para nós aqui, a doutrina dos espíritos é fenomenal, né? No sentido, né, de realmente ser esse manancial de luz para nós. O César colocou para nós aqui, lembremos o Chico, quantas mensagens que ele psicografou, consolando milhares de corações, né, pessoal? Quantas pessoas, né? É um bom exemplo isso que o César coloca para nós do Chico, né? Quantas pessoas, quantas mães, né? Quantos pais, quantos familiares ali que nunca pensaram sobre esse assunto e aí perderam, né? Algum ente querido, algum filho, enfim, alguém muito próximo. E com as mensagens a pessoa despertou. Opa, peraí, né? Meu filho tá vivo, meu pai, minha mãe, alguém próximo, né? Tá vivo, continua vivo. Vocês já pararam para pensar que emocionante que é isso? Por um pai, por uma mãe que às vezes não é nem que não acredita, mas às vezes nunca pensou sobre isso, simplesmente nunca pensou. E aí quando a perda é muito próxima, né? Muito realmente de alguém muito próximo, e aí que o abalo é maior, a pessoa, através da psicografia, ela pode despertar. Falar, opa, peraí, meu filho continua vivo. Meu pai e minha mãe continuam vivos em outra dimensão. E eu preciso seguir a minha caminhada aqui. Então muitos conseguem retomar a vida, né? Realmente depois dessa consolação aí que eles recebem através das psicografias. Sil, minha maninha tá aí, boa noite. Olha só, a Micheline deu um exemplo aqui para nós, né? Quando meu sogro desencarnou, sua bisavó o recebeu. Soubemos numa sessão mediúnica. Olha só, tá vendo? Esses relatos, eles são muito interessantes. Porque realmente, geralmente, tá? Alguém mais próximo ali e que esteja em melhores condições vem em busca, né? Vem receber aquele espírito que está chegando. Então, as psicografias aí reforçam isso muito, né? Geralmente eles contam. Às vezes, a hora que despertou, viu um avô, viu a avó, viu o pai, a mãe, estava junto ali. Às vezes até no momento da psicografia, aquele familiar estava ali junto para dar força, para amparar, para dar sustentação ali para aquele momento acontecer, né? Para ajudá-lo a escrever. Uns até, pessoal, alguns familiares até ajudam o espírito a escrever. Também tá ali junto para que ele possa ter forças para concluir a mensagem, né? Para enviar a mensagem. Então eu acho que é isso, né? A Kátia comentou que o problema é a vaidade, né? Então a vaidade não é só no meio espírita, a gente sabe, mas em todas as religiões, em todos os lugares onde há ser humano, realmente nós estamos, de alguma forma, ainda submetidos a essa situação da vaidade que atrapalha muito, porque nos coloca falsamente num lugar onde nós não estamos. E aí, se a gente acha que a gente está nesse lugar, a gente não vai trabalhar, a gente não vai se esforçar, a gente não vai aprender, a gente acha que já aprendeu. Então, é igual o estudo aqui, né? Muitas pessoas eu já escutei já de várias pessoas, até já comentei aqui com vocês, que muitas pessoas já me falaram, ou já ouvi falar, que já leram toda a codificação espírita. E aí agora as pessoas querem outras coisas, porque ela já leu, já aprendeu tudo. Então onde que está a nossa humildade, né, pessoal? Falar que a gente aprendeu tudo que está no livro dos Espíritos, falar que a gente aprendeu tudo, entendeu tudo que está no Evangelho, será? Será? Então fica a dúvida aí, né? Então cada um sabendo ainda do quanto precisa aprender, do quanto ainda precisa apreender também, né? Não só aprender, mas apreender. E aí que isso nos motive a sempre buscar o estudo, a sempre buscar as leituras e o principal, a renovação moral que nós viemos aprender aqui na Terra, né? Vamos avançar para 161? Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, segue comigo. Kardec então pergunta aos espíritos: na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não enfraqueceram pela idade ou por doenças, a separação da alma
e o cessar da vida acontecem simultaneamente? Então é uma pergunta interessante, porque quando acontece, né, pessoal, as mortes violentas, a gente também, quando alguém desencarna por alguma enfermidade, ou então já viveu uma vida muito longa e há o desgaste natural, a gente tende a entender esse processo do desencarne de uma forma melhor. E quando acontece de uma forma violenta, na morte violenta e acidental? A pessoa sofreu um acidente, ou, né, o trânsito, ou então algum acidente em algum lugar e desencarnou ali instantaneamente. Como que é isso? A separação da alma e o cessar da vida acontecem simultaneamente? E aí a resposta diz o seguinte: geralmente acontece assim, mas em todo caso, o instante que os separa é muito curto. Então ele tá, na verdade, Kardec pergunta aqui, pessoal, se no momento ali daquela morte abrupta, né, daquela morte, por exemplo, queda de avião, alguma morte assim violenta, muito rápida, se a separação da alma e o cessar da vida acontece ao mesmo tempo. Então a vida cessa e a alma separa ao mesmo tempo? Como que é isso? Geralmente acontece assim, mas em todo caso, o instante que o separa é muito curto. Então o momento da cessação da vida e da separação é muito mais curto do que em outros casos. Eu acho que o comentário de Miramês aqui vai ajudar a gente a entender melhor essa questão, porque ele vai usar um exemplo aí muito interessante, um exemplo histórico até, que vai facilitar para a gente poder compreender. Olha só. Lá no Filosofia Espírita, capítulo 8, página 133, a morte, aliás, a alma e a morte violenta, que se chama o capítulo. Olha só o que ele vai dizer para nós. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação, e ele não se processar gradativamente, quer dizer, não há aquela gradação, né? Às vezes a pessoa adoece, às vezes passa por uma cirurgia, por outra, né? Quando a pessoa tem a enfermidade, fica aquele processo gradativo ali, né? Então, Miramês vai nos lembrar sobre essa grande perturbação espiritual por justamente não ter esse tempo, acontece de repente. E aí ele segue. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, ou seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Então, pessoal, aqui, imagine alguém, né, que sofre um acidente ou alguma situação ali que a pessoa desencarna rapidamente, né? Então, olha só, ele fala que há casos, então, que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, porque ele já está num grau de evolução suficiente ali que garante a lucidez espiritual já separada do corpo. Então, olha só que ponto interessante para a gente pensar, para a gente também não achar que acontece todos da mesma forma, né? Ele vai dando esses exemplos. E aí ele segue: em quase todas as mortes por desastre, a alma não só fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Há casos também, olha só, e aí ele vai dando esses exemplos, né? Há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio e quando desencarna fica ainda mais ligada ao corpo em estado deprimente e quando se desliga dele continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Então olha só ou esse outro caso também, né? A pessoa que fica ali anos a fio, né? Quando desencarna ainda tá ligado ali, porque a pessoa é muito ligada à questão material, então ela não quer deixar aquele corpo ali, ela quer voltar, ela quer continuar. Isso gera muito sofrimento para o espírito, né?
Mesmo quando se desliga, continua às vezes ele até desliga do corpo, mas às vezes ele, como ele fala aqui, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Eu estava lendo a Revista Espírita esses dias atrás, e lá tem um relato, eu não lembro exatamente qual é a Revista Espírita, eu acho que é de 68, eu acho que é de 1868, se eu não me engano. Lá tem um relato, pessoal, que eu achei muito interessante, porque é um relato de um espírito muito rico, né, que viveu uma vida de muita abastança, e aí ele desencarna por uma doença assim qualquer muito rápido, e aí ele percebe que a esposa e os filhos estão vivendo uma vida assim até mais luxuosa, até mais rica do que eles viviam até então. E aí ele transita entre os filhos, entre a esposa, entre a casa. Eles têm vários imóveis, várias casas em Paris. E aí tem uma das casas, que fazia parte do patrimônio da família, ele gostava mais. E aí ele ficava naquela casa, como o Miramês citou o exemplo aqui, né? Às vezes o espírito até consegue se desligar do corpo, mas ele continua a residir na casa por apego aos bens materiais. E aí, pessoal, ele não se dá conta da situação de espírito dele. Então ele está residindo em uma das casas que estavam para ser alugadas. Essa casa estava fechada e ele residindo lá dentro, o espírito já, né? E aí o que acontece? Eu acho interessante. Essa casa é alugada para reuniões mediúnicas. E uma dessas reuniões, o grupo onde Allan Kardec estava ali inserido. E aí ele deu essa comunicação nesse grupo mediúnico. Aí ele conta que chegou pessoas na casa, que aí ele conseguiu se fazer ser ouvido, porque antes com os filhos e a esposa ninguém ouvia ele, ninguém escutava ele. Então ele faz esse relato que a partir do momento que chegaram aquelas pessoas na casa, aquele grupo, ele pôde ser percebido. E aí ele dá uma psicografia onde ele relata isso, que ele estava ali já há um tempo, e aí ele deixa para nós esse registro, quer dizer, o espírito estava ali habitando aquela casa. Por quê? Apegado aos bens materiais, né? Teve uma vida muito arraigada ali no patrimônio que a pessoa tem, na família e tudo. Então, pessoal, isso se a gente pensar, né? Se a gente não cuidar dessa parte, não prestar atenção nisso, essa parte material se sobrepõe à espiritual e aí nós ficamos presos mesmo. São ali liames muito poderosos que a gente não consegue se libertar tão facilmente. A gente quer continuar em casa, a gente quer continuar no nosso trabalho, a gente quer continuar fazendo as coisas que a gente fazia e nós já não temos mais o corpo, né, para a gente poder fazer isso. Então o espírito ele realmente fica ligado nesse ponto. Então é um exemplo que ele deixa aqui também para nós. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. E cada pessoa, cada acervo espiritual de cada pessoa, pessoal, é que vai fazer a diferença, é que vai ditar muito de como vai ser essa transição, né? Essa mudança, né? Do plano físico para o plano espiritual. No segundo parágrafo, Miramês vai fazer uma advertência. Ele vai dizer o seguinte: se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Se desejas um desenlace suave, olha só. Se desejas um desenlace suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais no coração e na inteligência. Quer dizer, né, na razão e no sentimento. Então, se a gente quer esse despertar suave, né, pessoal? A gente quer realmente. Então, vamos
cuidar agora, né? Vamos nos atentar agora. E aí ele segue: desta forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de te iluminar por dentro do coração. Se queres ser feliz, faze aos outros o que desejas para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Então aqui vai reforçando para nós a importância, né, pessoal, da nossa passagem aqui na matéria. Por que nós estamos aqui? Para a gente poder viver tudo isso que ele está dizendo aqui. Para a gente poder trabalhar essa reforma íntima, né? E também, claro, não deixar com que não nos esquecermos, na verdade, de que os valores do Cristo vão nos dar essa condição de fazer essa transição de uma forma menos traumática, menos sofrida, menos doída para o espírito, né? Então ele vai deixando isso pra gente. Faze aos outros o que desejas para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Então, vocês já pensaram... Às vezes eu penso assim, quando alguém desencarna, alguém que a gente sabe que... claro que, né, pessoal, todos nós erramos, nós somos seres humanos, ainda em evolução, ainda em crescimento. Mas vocês já pararam para pensar que quando desencarna alguém que a gente sabe que teve uma vida devotada para o próximo, que ajudou muitas pessoas, que deu condições para muitas pessoas, trabalhou em prol do outro, a gente não visualiza que essa pessoa teve uma boa passagem, a gente não manda aquela oração, aquela vibração para que essa pessoa tenha uma boa passagem e receba, claro, um pouco dessa justiça que ela plantou aí ao longo da encarnação. Então eu tento ver muito por esse lado também, sabe? Então aquela pessoa que partiu, que está partindo ali, que a gente sente, né? Que dói até na gente, né? Mas se a gente olhar para trás a história de vida daquela pessoa e a gente percebe que tem muito mais trabalho no bem, muito mais caridade, muito mais coisas boas, coisas positivas, a gente imagina então que essa justiça não vai deixar a pessoa desamparada no momento de grande necessidade, que é o momento que ela está fazendo a passagem, né? Ela está vivendo esse processo de retorno ao plano espiritual. Eu já pensei muitas vezes sobre isso. E aí, avançando aqui um pouquinho, lá no penúltimo parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte: se estiveres bem contigo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem. Por estares bem com a consciência em Jesus sobre as bênçãos do Criador. Não fazer aos outros o que não queremos para nós é o começo da nossa libertação espiritual. Será que nós já começamos a nossa libertação, pessoal? O Evangelho é um inspirador divino que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer nas faltas. O Evangelho, grande inspirador divino, né? Que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer em faltas. Por quê? Porque o Evangelho traz ali a lição que Jesus deixou mais forte para nós. Vai nos lembrar. A cada vez que a gente abre o Evangelho, qualquer página vai ter ali um ensinamento, uma lição, um aprendizado, algo que Jesus veio e mostrou para nós que é possível. Então, se é possível, cabe a nós, então, caminharmos com essa responsabilidade e tentar aplicar isso nas nossas vidas. É fácil? Não é fácil. Mas se a gente começar a raciocinar, começar a pensar, começar a localizar os pontos que nós precisamos melhorar, pessoal, com certeza a gente vai passar a errar menos. Pelo menos, né? Talvez a gente ainda não vai acertar de primeira, mas a gente vai errar menos.
E isso com certeza vai nos ajudar, né? Vai contar a nosso favor, como ele colocou aqui, né? Com relação à justiça. A justiça não te deixará sofrer. Para encerrar aqui o capítulo 8, da questão 161, Miramês vai dizer aqui: se queres morrer bem e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo do próprio Calvário, bem como em toda a sua vida, ele exemplificou o amor em toda a sua existência, como garantia para a humildade. Como garantia para a humanidade, desculpe. Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, pois ele é a vida. Pessoal, olha que bonito esse final, né? Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, pois ele é a vida. A morte deixa de existir. Por que a morte deixa de existir, né, pessoal? Porque Jesus é a vida, a verdade, a vida, o caminho que nós temos que seguir, devemos seguir, na medida que nós vamos nos tornando conscientes disso, nós vamos aprendendo, vamos vendo ao longo aí da nossa vida, da nossa trajetória, o quanto nós ainda precisamos aplicar todos os ensinamentos que ele nos ensinou, que ele nos deixou através do Evangelho. E aí sim a gente vai então aprendendo, né? A gente vai entendendo o quanto é importante não só a gente olhar para a imagem de Jesus e buscar essa luz, essa luminosidade, mas a gente seguir os passos dele nos exemplos e nos ensinamentos. Vocês já pararam para... Porque para nós aqui, a ideia da morte ela é muito clara. A gente acreditando na continuidade da vida ou não. A morte é aquele momento que a gente se despede. E vocês já pararam para pensar que nos mundos mais avançados, né, lá nos mundos felizes, essa ideia de morte ela é completamente diferente? A morte deixa de existir? Não existe a morte, existe um outro processo que é entendido de uma outra maneira, que é visto de outra maneira, de uma maneira mais sublime, mais elevada, onde não há um sofrimento, porque a gente sofre ainda, claro, a gente sofre. Nós ainda estamos na matéria densa. Nós ainda abrigamos um mundo de provas e expiações, né? Então, tudo isso aí a gente vai tomando conhecimento e vai trabalhando pouco a pouco para que a gente entenda Jesus, entenda o Cristo como essa mensagem de vida. Jesus é a vida. Verdade, vida, caminho. Caminho, verdade, vida, né? Por que Jesus é esse exemplo, é esse modelo e guia para nós? Porque ele é a vida, não existe a morte. Não existe o fim. Não existe o extermínio. Não existe o mal feito para prejudicar o outro. E aí, não tendo essa morte deixando de existir, pessoal, nós não vamos mais alimentar esse medo, essa insegurança que nós ainda temos, né? Nós vamos permanentemente buscando vida, buscando esperança, nutrindo a esperança, vendo um horizonte. Com Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu onde estivermos, pois ele é a vida. Então esse ponto aqui ele é muito importante, muito específico, para a gente enxergar em Jesus sempre esse manancial de luz e de vida, vida incessante, vida no mais alto grau, né? Vida no mais alto nível de entendimento, de compreensão, que nós pouco a pouco vamos nos esforçando para entender, né? Para compreender.
A Adriana colocou para nós aqui: o Evangelho é a nossa cartilha do aprendizado moral, enriquecendo nosso espírito com as palavras iluminadas de Jesus. Olha só, enriquecendo nosso espírito com as palavras iluminadas de Jesus. É isso mesmo, né? Cartilha do aprendizado. Pessoal, se a gente estiver passando por qualquer problema na nossa vida, a gente parar, pegar o Evangelho, fazer uma oração, fazer aquela prece ali, pedindo uma orientação, pedindo um conselho, pedindo para que a espiritualidade guie os nossos pensamentos, e a gente abrir o Evangelho, pessoal, eu tenho certeza, pelo menos comigo, todas as vezes que isso aconteceu, caiu naquela página certeira, naquela página que realmente a gente precisava ler, a gente precisava relembrar, a gente precisava se deparar ali para que a gente pudesse se lembrar e tentar então aplicar na nossa vida. E aí com certeza essas palavras iluminadas de Jesus, o exemplo vivo de Jesus, que vai contribuir para que a gente possa sempre viver e nunca morrer. A gente vai sempre viver. Vida constante, incessante. E a morte a gente vai transformando a nossa visão, a nossa significação do que ela seja. A gente vai entendendo cada vez mais como um processo que nós vamos vivenciando, atravessando, mesmo com ainda muitas dificuldades de entendimento, mas sempre rogando a Deus, a espiritualidade, a Jesus, para que nos ajude a compreender, a entender realmente, na prática, né, como se diz, o que ela representa. Então, Jesus como esse caminho, como essa vida incessante para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa se inspirar e cada vez mais seguir com Ele, né? Não só pedindo, mas seguindo, caminhando com Ele. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Kátia, ter sempre pensamentos positivos ajuda muito, né? Que a gente falou um pouquinho mais cedo. Meu amigo Adriano tá aí, seja bem-vindo. E aí, deixa eu ver, parece que tem alguma pergunta aqui. A Lu Cabral colocou para nós aqui: e quando a pessoa está doente, mas ela não aceita a morte por medo do outro lado? Eu tive um sonho em que o namorado do meu amigo não aceitava, ele ficava sempre atrás de mim, queria minha companhia. Mas eu tive que fugir dele, pois eu me sentia desconfortável. E ele faleceu um dia e na outra noite sonhei com ele. O namorado dele me falou quando lhe contei isso, que ele tinha medo sim do outro lado, que não aceitava por medo de estar sozinho sem os amigos. E aí, esse caso aqui vai depender assim, de vários fatores. Por mais que a pessoa tenha medo, mas e o bem que ela fez ao longo da vida? Às vezes a pessoa tem medo, né, do momento da morte, da desencarnação, mas ela fez o bem ao longo da vida. Então, quais foram as ações? Então, nós vamos escolher. O que Miramês deixa aqui de recado que eu achei muito importante é que a gente colhe a justiça que a gente planta. Então, o que é ser justo, né? O que é fazer o bem? Então, no momento ali que a gente mais precisa, né? Que é o momento que nós estamos fazendo a transição, nós estamos desencarnando, nós precisamos desse amparo espiritual, é onde vai ser direcionado com certeza essa ajuda, esse amparo. Aí depende, claro, de como foi a morte, de como foi a vida da pessoa. Esse estudo de hoje nos aponta muito como foi a vida, como foi a encarnação dessa pessoa, né? E aí isso vai se refletir, claro, no momento. Depois que eu me tornei espírita, pessoal, realmente, né, de estudar, de participar da casa espírita, todos os velórios que eu estive presente, ou então, às vezes eu não estive presente, mas eu soube da morte de alguém, da desencarnação de alguém, nas minhas orações, nas minhas preces, eu sempre peço para que o bem que aquela pessoa fez ao longo da vida, às vezes coisas que a gente nem sabe, né? Coisas
do bem, coisas anônimas mesmo, de ajudar o outro, de... Às vezes tem muitas pessoas que ajudam os outros e a gente não sabe. Ah, mas aquela pessoa é má, aquela pessoa fez isso comigo, mas alguma coisa de bom ali, alguma ação boa ela fez na vida. E isso eu sempre peço para que tudo de bom que a pessoa fez na vida, né, naquela encarnação, conte para ela nesse momento, né, que ela adormece aqui e desperta no plano espiritual. É bonito a gente pensar assim, a gente pedir para que o bem, né, a justiça, guie aquela pessoa, né, para que oriente e que ajude ela no despertar no plano espiritual. E aí a gente se depara com tantas e tantas situações diferentes, né, e a doutrina espírita sempre nos ajudando a entender, a compreender, e claro, reforçando a importância da nossa conduta, da nossa trajetória terrena, do que a gente está plantando aqui. Nós estamos plantando semente, a gente planta e colhe ao mesmo tempo, né? Então tem até situações que, quando é possível, pessoal, às vezes até é buscado nos nossos registros anteriores de outras vidas, às vezes um bem que a gente fez lá numa outra vida, lá 3 vidas atrás, às vezes ele vai refletir hoje, ele vai ser contado hoje para nós. Então o bem é sempre o bem, a gente nunca perde, né? E é o que a Ivanete falou aqui para nós, o bem que fazemos é nosso advogado em qualquer tempo, é isso mesmo. Às vezes até naquela vida lá atrás, a gente fez algo muito bom, ajudou, fez uma ação ali realmente muito importante, e aquilo ali ficou registrado, como fica registrado mesmo. E às vezes a gente vai receber, a gente vai colher isso vidas para frente. Então quem sabe o bem, né? O bem que nós estamos fazendo hoje, às vezes a gente nem vai colher aqui agora. Isso está registrado na nossa alma. E aí, na vida seguinte, talvez, às vezes a gente passa por alguma situação, por alguma prova, por alguma expiação, às vezes mais difícil, e aquele bem que a gente fez, ele vem com essa justiça para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, é plantio e colheita aí constante, né? Pra gente pensar. Vamos avançar para 162, para a gente não perder muito o horário. Quem tiver com o livro aí, vamos seguindo. Vamos lá então, questão 162, Kardec pergunta aos espíritos. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Pessoal, por que Kardec pergunta sobre a decapitação? Aí a gente vai lembrar do momento histórico da França lá. Kardec veio um pouquinho depois da Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa, para quem já viu aí, mesmo que superficialmente, foi aquele movimento, né, na França contra o absolutismo, e aí tiveram milhares de mortes, milhões de mortes de pessoas que perderam a vida na guilhotina, né? Foram decapitados. Então, para quem tiver a curiosidade aí tem um filme no YouTube muito interessante que fala sobre a Revolução Francesa. Depois eu posso até postar aqui para vocês entenderem esse contexto, como era feito ali o momento dos julgamentos, da punição, enfim. Houve uma histeria ali muito grande, principalmente na França, com a Revolução Francesa, e aí então surge essa pergunta de Kardec. Após a decapitação, né, que é o momento que é cortado a cabeça, né, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? E aí a resposta diz o seguinte: frequentemente ele a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica seja completamente extinta. Porém, muitas vezes também a apreensão da morte o faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Então pode acontecer às vezes a pessoa está indo ali, né,
para aquele momento onde ela vai ser realmente assassinada, e aí ela perde a consciência de si mesma devido ao medo, à apreensão daquele momento. Ou então pode acontecer também alguns minutos depois. O texto que Miramês fala sobre essa questão vai ajudar a gente a entender esse contexto histórico e vai dar alguns exemplos também para nós sobre essa morte por decapitação, que é uma morte, se a gente pensar, é uma morte abrupta, né? A pessoa tem a cabeça cortada de uma hora para outra, assim, então é uma morte abrupta. Como que ficaria então o espírito? A pessoa teria consciência de si mesmo logo depois disso? Essa consciência ela é tirada antes ou depois? Como que é isso? E aí a gente vai entender um pouquinho então como que aconteceu isso. Olha só. Capítulo 9, a alma e a decapitação, página 135, para quem estiver seguindo aí. Miramês diz o seguinte: por existir a guilhotina na França, o tema sempre vinha ao pensamento dos estudiosos e certamente por isso também foi feita essa pergunta aos espíritos superiores. A resposta certamente não pode ser generalizada. Cada alma é um mundo diferente na sua estrutura espiritual e poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Então, poucas são as que conservam a consciência no ato da decapitação. Alguns espíritos, de acordo com a escala de despertamento da alma, perdem a consciência, sem que possamos determinar o tempo. Aí vai variar de cada um para cada um, né? Havia espíritos encarnados que, somente em saber que a sua cabeça iria para o balaio do carrasco, começavam a sofrer. Só da pessoa saber que ela seria decapitada, ela já começava aquele processo de perturbação, de sofrimento, de apreensão, né? Ante a visão do aparelho assassino. Perdiam logo a consciência. Iam acordar somente depois de muito tempo. E aí é como se fosse aquele apagão ali, né? E aí a pessoa, só muito tempo depois, ela desperta no plano espiritual. Olha só essa explicação que ele coloca aqui para nós lá no terceiro parágrafo. O suplício é uma prova, na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor, como karma que só o passado pode explicar. Então, o que é o suplício aqui para a gente entender? É aquele momento antes de acontecer a decapitação, ou então aquele momento que a gente está sofrendo alguma coisa, né? Aquela prova, já é a prova em si também, né? Que a gente já está sofrendo, aquele suplício, aquela coisa que realmente a gente fica totalmente abalado, perturbado. Então isso já é uma prova na qual a dolorosa lição, via de regra, serve de resgate redentor. Então a pessoa já está resgatando ali naquele momento de suplício. A guilhotina, olha só a explicação que ele vai trazer para nós. A guilhotina foi responsável pelo rolar de muitas cabeças que no passado fizeram compromissos com as trevas. O inventor desse instrumento de morte foi inspirado por massa enorme de pensamentos inferiores, produzidos pelos malfeitores que deveriam morrer nele, como resgate do mal que cometeram no seio da sociedade. Mas nem todos que ali foram entregues ao carrasco impiedoso estavam movidos por dívidas de um tempo que passou. Em muitos casos, foram processos de despertamento das criaturas. Então, olha esse exemplo que ele traz para nós da guilhotina, né? Ele fala até sobre quem inventou aquele mecanismo de morte, né? Aquele aparelho de morte, que foi influenciado por massa enorme de pensamentos inferiores. Pessoal, quando a gente estuda esse momento histórico, eu tive essa sensação aqui. Até assistindo ao filme que eu vou indicar para vocês depois da live, eu não lembro exatamente o nome do filme. Mas é um filme que mostra, para quem gosta dessa parte histórica, é interessante assistir, mas mostra
essa massa enorme de pensamentos inferiores que ele fala aqui. A gente percebe isso naquela atmosfera, ou até se a gente não viu o filme, mas se a gente lê sobre a Revolução Francesa, sobre tudo o que aconteceu ali, desde a queda de Napoleão até um tempo depois, até que a política francesa desse uma acalmada, pessoal, aconteceu muitas mortes, mas muitas mortes mesmo, e era de todos os lados, sabe, foi uma coisa assim, uma histeria coletiva mesmo. Então, Miramês traz esse entendimento pra gente, até do inventor, né? Foi inspirado por essa massa de pensamentos inferiores produzidos pelos malfeitores que deveriam morrer nele como resgate do mal que cometeram. E por outro lado, nem todos eram esses seres que tinham compromissos anteriores, né? Foram processos de despertamento também das criaturas. Então teve também essa finalidade, essa conotação, né? E aí, dando sequência aqui, para a gente poder ir comentando. Ele faz uma observação também interessante, olha só, lá no quarto parágrafo ele diz o seguinte: alguns espíritos, antes de reencarnarem, pediram esse meio de retornar à pátria espiritual para exemplificar coragem e fé. Esse meio aqui que ele está falando, ele está ainda fazendo menção à decapitação, né? À guilhotina em si. Então pediram esse meio de retornar à pátria espiritual para exemplificar coragem e fé, mostrando por esse fato que existe o mundo dos espíritos e que ninguém morre. Eu me lembrei também, pessoal, lá das arenas, né, na época do Império Romano, onde os cristãos eram jogados aos leões, né? Então também a gente poderia lembrar desse exemplo quando ele fala sobre isso aqui, né? De espíritos que reencarnam, pedem para reencarnar, para exemplificar coragem e fé. E aí, em seguida, ele vai dizer o seguinte: para o espírito evoluído, qualquer morte a qual for preciso se submeter é um simples acontecimento, como o de vestir roupas que se troca com alegria quando necessário. O medo de morrer, para o ignorante, vem por força instintiva de conservação e sempre passa dos limites por falta de conhecimento da verdade. Olha só, passa dos limites. Então, a gente tem que... É natural esse medo, de certa forma, mas quando ele passa dos limites é porque realmente é um sintoma de ignorância, de alguém que ainda não despertou para esse conhecimento da verdade, que a gente está aqui tentando, né, sempre buscar, entender e ir construindo essa concepção, essa visão no nosso espírito imortal, né? Ele vai citar logo em seguida também uns exemplos, olha só que interessante para a gente fechar. O espírito pode ficar ligado ao corpo por horas, olha os exemplos que ele vai colocar, né? Horas, dias, meses ou anos. Depende da sua evolução. No caso de Francisco de Assis, por exemplo, ele deixou o corpo como se deixa uma roupa usada e suja, com plena consciência de seu estado de vida, na sua lucidez imperturbável. Olha o exemplo de Francisco de Assis, né, pessoal? Aquele que desencarna é como se estivesse trocando de roupa, né? Deixando aquela roupa, aquela veste suja, aquela veste que não mais será preciso usar e continua ali com plena consciência do seu estado de vida. Assim aconteceu com vários outros missionários que vieram à Terra por misericórdia de Deus. Morrer para eles, na linguagem humana, é viver, não lhes preocupando a forma. Escolhem a que mais pode consolar aos que os cercam e levá-los à fé e à confiança em Deus. Então, vocês já pararam para pensar, pessoal, nesses espíritos que reencarnam em missão e a morte deles geralmente pode acontecer de forma trágica ou então de uma forma que para a gente fica meio, nossa, né? A gente até fica impactado.
Mas para eles que vêm em missão, já vem ali com... Acontece a morte, o desencarne no momento que estava planejado, e eles se despem do corpo físico e retornam, né? Em plena consciência do seu estado. E aí, para finalizar, para concluir, olha só o que ele vai dizer. Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida. Jesus submeteu-se aos braços da cruz para mostrar à humanidade que ela deve suportar todos os problemas da vida. Que a dor desabrocha nos corações muitos poderes. Olha só, a dor desabrocha nos nossos corações muitos poderes. Que as portas do céu se abrem pela dor bem compreendida. Para cumprir sua promessa, ele voltou, provando que a morte não existe. A missão do Espiritismo é essa também. Seja como for e como devas passar para o lado de cá, vem com confiança. Olha que interessante, né? A gente vem com confiança. Pessoal, então, essa confiança, né? A gente tem sempre que se lembrar o que é que a gente acredita. A gente acredita mesmo na continuidade da vida? A gente acredita que as dores que a gente passa no mundo físico vai nos credenciar para a gente retornar um pouco melhores, um pouco mais trabalhados nas questões de renovação moral que nós precisamos? Então, é importante a gente pensar, a gente analisar isso. Voltando aqui a essa confiança, sempre que acontecer, né, às vezes alguém próximo de nós parte, desencarna, às vezes até nós mesmos quando nós desencarnamos, olha o quanto é importante a gente nutrir essa confiança, a gente perceber essa confiança de que nós estamos sendo assistidos, estamos sendo amparados pela espiritualidade. Aos que estão partindo agora neste momento de pandemia tão doloroso, tão doído para todos nós, só quem perde alguém próximo sabe o quanto é doloroso, o quanto a gente deve se agarrar às lembranças positivas dos momentos, né, que a gente viveu, para que a gente possa atravessar. Então, com essa confiança é que a gente vai ter condições de cada dia, passo a passo, ir caminhando aqui na Terra, certos de que tudo que a gente fizer, né, essa justiça que a gente plantar, que a gente vivenciar, nós vamos colher também no momento do nosso desencarne, seja ele da forma que for. Às vezes a gente lamenta, né? A gente pensa assim, nossa, mas a pessoa, né, passou por tal situação, sentiu dor, Cada desencarne acontece de uma maneira. Às vezes a gente foca muito naquela imagem primeira que a gente vê, né? Aconteceu um acidente, aconteceu algo. Mas vamos pensar nessa confiança pela via espiritual. Né? Vamos nos lembrar que as nossas preces são importantes para ajudar esses que partiram. Quando nós partimos também, nós vamos, se Deus quiser, né? A gente espera que sim, a gente receba preces, que as pessoas se lembrem da gente e façam uma oração. Isso vai nos ajudar tanto. E já é uma forma, claro, de colher o que a gente fez em vida. Né? Se aquele espírito... falando um exemplo aí que todo mundo conhece, como que Bezerra de Menezes foi recebido no plano espiritual. Agora, dia 11 de abril, domingo, nós lembramos os 121 anos do desencarne do nosso querido Bezerra de Menezes. Como que ele foi recebido no plano espiritual? Vocês lembram da história? Seres, pessoas, espíritos que ele ajudou durante a vida, o receberam assim com muita alegria, com muita festa, né? Muito felizes, todos muito felizes. E aí então, Celina, a emissária de Maria, fala para ele que aqueles seres foram os seres que ele ajudou na Terra. Olha que bênção. Olha que coisa linda, né? A gente plantar o bem e sabendo, claro,
nós temos certeza que nós vamos escolher esse bem. A gente não pode ter a pretensão de achar que nós sabemos quando nós devemos escolher, como nós vamos escolher. Não, está nas mãos de Deus. Nós precisamos ter confiança, né? E que a gente, claro, a gente espera, a gente trabalha, a gente pensa que na nossa hora, né, de passar pro plano de lá, como diz o Miramês, ele fala plano de cá porque ele escreve como espírito, né? Mas quando a gente passar pro plano de lá, a gente tenha realmente a certeza de que nós vamos colher muito do bem que nós fizemos aqui na Terra. Vamos ler o comentário aqui da nossa amiga Adriana. Ela colocou para nós aqui: desconhecemos ainda na sua totalidade a palavra fé. A fé que abre nossos olhos espirituais para as verdades que nos esperam no plano espiritual. A fé é o selo da verdade, verdade em Cristo. Olha que bonito isso. A fé é o selo da verdade. E a verdade nós aprendemos com Jesus que é a vida plena, a vida em qualquer lugar onde nós estejamos. Se a gente estiver em missão na Terra, se a gente estiver no plano espiritual, qualquer lugar, Jesus é a vida, é vida constante. E a doutrina espírita vai nos lembrando disso passo a passo, tempo a tempo, né? Cada estudo, cada leitura, cada questão que a gente lê, cada mensagem, né, que a gente estuda, que a gente reflete, que a gente medita, a gente vai aprendendo tudo isso. Então, pessoal, a mensagem de hoje, né, que eu acho que a gente pode encerrar, é a gente se lembrar dessa confiança, não só na continuidade da vida, mas no amparo. O que vai contar a nosso favor? Será que até hoje o que eu fiz aqui na Terra, só nessa encarnação, será que já é algo que vai me dar subsídio? Para que no momento do meu desencarne eu realmente tenha uma maior consciência de mim mesmo, possa me restabelecer mais prontamente, recobrir a consciência mais prontamente ou não? Será que nós vamos ter o merecimento de ser recebidos pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, ou até pelos nossos familiares que já estão lá? E aí? Vamos pensar sobre essas questões. Se vocês puderem, quiserem, releiam as questões, releiam o texto completo de Miramês. Se bem que hoje a gente comentou quase inteiro os 3 textos, mas se vocês quiserem ler depois sozinhos para meditar, entra no site aí, o livro dos espíritos comentado.com. Quem tem o livro, rabisca o livro, porque realmente são reflexões que fazem a diferença na nossa vida, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando. Pessoal, então é isso que por hoje. Muito obrigado pela presença. Nós vamos nos preparar agora para fazer a nossa prece. Quero agradecer muito a participação de vocês, muito pelas mensagens, pelo retorno que vocês me enviam sempre. E é muito bom estar aqui juntos, né, nesse estudo toda terça-feira. É um momento que a gente se prepara com muito carinho e a gente sabe que a gente recebe, claro, muitas luzes, muitas bênçãos do plano espiritual. A Ruth acredita que sim, com certeza, né? Então, agora no momento da prece, eu queria lembrar vocês para a gente poder sintonizar o pensamento, harmonizar o ambiente, direcionar o nosso pensamento para as pessoas que a gente deseja ajudar, as pessoas que estão hospitalizadas, quantas pessoas queridas, quantas pessoas conhecidas, até desconhecidas da gente, né? Que está nesse momento num leito de hospital, num leito de UTI, lutando pela vida, lutando para estar aqui, para continuar aprendendo, para continuar melhorando. E nós estamos tendo essa oportunidade. Vamos agradecer a Jesus, vamos pedir por eles que estão lutando, que estão ali realmente lutando mesmo. Acho que não tem nem outra palavra, lutando pela vida, lutando para estarem aqui, para estar com suas famílias, enfim. E na semana que vem a gente retoma as lives e aí nós vamos continuar o estudo
do Filosofia da Mediunidade, tá, pessoal? Nós vamos estudar o capítulo 2, 3 e 4. E aí eu vou passar para vocês direitinho qual que é o item no livro dos médiuns que se refere a esses três capítulos, tá bom? Para vocês lerem antes. Alguém perguntou o site aí, o livro dos espíritos comentado.com. Lá vocês encontram Filosofia Espírita na íntegra. Só acessar pelo número da questão, tá bom? Vamos nos preparar então, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Vamos nos sintonizar nesse instante com a espiritualidade amiga, esses benfeitores da luz que nos acompanham, nossos anjos guardiões, toda a equipe de luz que está conosco nesse instante e que nos ajuda a harmonizar o ambiente dos nossos lares, nos ajuda a nos envolver nessa energia, nessa vibração do Cristo. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre Sublime, a Mãe Santíssima, nossa Mãe, Mãe da Humanidade, Mãe de todos nós, e a todos os espíritos trabalhadores que nesse instante se deslocam incessantemente em amparo e assistência aos encarnados e desencarnados ainda ligados ao planeta Terra. Te pedimos, Mestre Jesus, nesse instante, para que os seus tarefeiros da luz visitem os nossos lares, fazendo uma limpeza, uma ionização de todo o ambiente, promovendo em nós o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual, reforçando as nossas energias para as lutas do dia a dia. Que as suas bênçãos, Mestre Senhor, possam ser derramadas em nós, os nossos familiares, os nossos amigos, em forma de saúde, em forma de ânimo, de coragem, em forma de esperança. Precisamos tanto, Mestre, da esperança nos nossos corações. Te pedimos para que continue nos inspirando, continue, Mestre, nos intuindo as boas ações, os bons sentimentos, para que possamos multiplicá-los por toda a terra, não só entre os nossos, mas entre toda a família humana. Temos ainda tantas dificuldades, tantas necessidades, mas sabemos, Mestre, que Tu caminhas conosco, que a espiritualidade amiga, em Seu nome, vela por nós, caminha com cada um de nós, estendendo as mãos, nos amparando nas quedas, curando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. E que essa cura, Mestre, essa cura que nós nesse instante te pedimos do fundo da nossa alma, que essa cura se estenda aos nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nos corredores, esses leitos de dor e sofrimento. Visite, Mestre, cada um deles nesse instante. Que a espiritualidade amiga assista cada um nas suas dores,
nas suas necessidades, nas suas aflições, e também aos familiares. Dê a eles o conforto, o entendimento dessa situação dolorosa. Não é fácil, Mestre, mas buscamos em Ti a força necessária para superarmos toda essa situação na qual estamos inseridos. Te pedimos por aqueles que nem conhecemos, mas que sabemos que está passando por grandes aflições, por grandes dores nos leitos dos hospitais. Promova, Mestre, a cura para o corpo, para o espírito, a cura também de nós que aqui estamos a rogar, a cura dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos gestos, a cura do nosso comportamento ainda vacilante. Te pedimos, Mestre, que a Tua luz infinita de misericórdia e bênçãos vele por todos nós, vele pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, nossos estudos, por todos que estão em volta de nós. Te pedimos proteção para os nossos deslocamentos, para os nossos familiares, que se deslocam todos os dias para os seus trabalhos, para os seus estudos, que eles tenham sempre a Tua proteção. E finalmente, Mestre, te agradecemos pela oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, com saúde, buscando também a nossa saúde espiritual. Por isso, te agradecemos por mais esse estudo, por mais essa noite de muita luz, por mais bênçãos que chegam incessantemente do plano maior. Continue, Mestre, cuidando de todos nós, para que possamos merecer seguir ao seu lado na nossa caminhada eterna dos nossos espíritos. Esteja conosco, Mestre Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos juntos nesse instante, meus irmãos, fazer a prece que o Mestre nos ensinou e depositar nessa prece, em voz alta, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos a Jesus, nosso Mestre. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, que Jesus nos abençoe durante essa semana, que muitas bênçãos possam ser direcionadas a nós, nossos familiares, nossos amigos, a toda a humanidade, principalmente pelo nosso Brasil. Vamos fazer muitas preces, pessoal. Sempre que a gente se sentir aflito com a situação do nosso país, vamos nos recolher em prece, vamos enviar boas vibrações aos governantes, para que eles possam tomar as melhores decisões. São decisões difíceis, enfim, nós sabemos de todo o contexto. Então vamos tentar
quebrar essa corrente aí de negativismo, essa corrente que não promove a paz e nem o progresso. Que Jesus possa nos inspirar cada vez mais a trabalhar e a buscar um país melhor para todos nós, tá bom? Muito obrigado pela presença, Carol, Cláudia, Ivanete, Lucilena Fracasso, minha amiga, saudades, obrigado pela presença. Lourdes Bastos, Lene Lisboa, Ruth Moura, minha querida, obrigado. Rose Rodrigues, Micheline, o William também tá aí, Eledir, Carminha, todos vocês que estão participando aí, Érica, muito obrigado pela presença. Na semana que vem a gente retorna então com o livro dos médiuns e na última terça-feira do mês a gente vai estudar mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso As Vozes do Céu. Tá bom? Obrigado, César, também pela presença, gratidão. Márcia, todos vocês que estão aí, muito obrigado. Até semana que vem. Muita luz e muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau. Michele, Márcia, muito obrigado. Tchau, tchau.